prometi a semana passada, eu trouxe novamente o Dr. Marcos Adriano, urologista, ao programa de hoje para continuar falando sobre os problemas masculinos. Essa semana eu gostaria de falar um pouquinho, doutor, continuar falando sobre a próstata, mas vamos falar um pouquinho sobre as doenças benignas da próstata. Porque eu ouvi dizer que a grande maioria, tipo assim, quase todos os homens depois dos 50 anos, têm ou vão desenvolver algum tipo de doença na próstata, seja benigna ou maligna. Isso é verdade? É verdade. Quando você fala em algum problema da próstata, nós temos que lembrar que além do câncer que a gente já conversou semana passada, existem outras duas doenças que são muito importantes. Os processos inflamatórios e infecciosos da próstata, que pode atingir o homem da vida adulta em diante, então 18, 20 anos para frente, e é mais frequente na juventude. E a partir dos 50 anos é comum o crescimento benigno da próstata. Diferente daquele que a gente conversou, que é o câncer é um crescimento desorganizado da próstata e essa desorganização pode levar o homem à morte. Já a hipertrofia prostática benigna, a HPB, como ele é um crescimento organizado, ele vai trazer apenas sintomas locais. Ele vai ter dificuldades para urinar e a partir dos 50 anos isso aumenta a incidência à medida que os homens vão envelhecendo. Além da próstata, existem problemas na bexiga. Então a bexiga, como tudo, vai envelhecendo e ela vai perdendo sua função. Então, às vezes você encontra um homem de idade que tem problemas para urinar, mas que não tem problemas na próstata. Ele tem um problema, por exemplo, na bexiga. O paciente tem um Parkinson, por exemplo, ele poderá ter problemas urinários, porque a bexiga dele não vai ter uma coordenação adequada. A próstata é uma glândula que fica localizada abaixo da bexiga, envolvendo o início da uretra. Então, quando o homem vai urinar, essa urina vai sair da bexiga passando por dentro da próstata. Até os 50 anos, em média, essa próstata não traz nenhum tipo de obstrução, nenhum tipo de dificuldade para ele urinar. Mas se ela começar a crescer, ela pode comprimir esse canal da uretra, dificultando a passagem da urina. Às vezes ela cresce empurrando a bexiga. A hipertrofia prostática benigna, e é isso aí. Consegue-se voltar ao tamanho normal dela? Hoje a gente já tem medicamentos que conseguem reduzir de forma significativa o crescimento dessa próstata, ao ponto do sujeito deixar de ter sintomas. Agora, casos mais selecionados, o tratamento é cirúrgico. Se ele já teve uma lesão da bexiga decorrente desse crescimento da próstata, se ele formou pedra dentro da bexiga decorrente dessa obstrução, são exemplos de casos que não adianta você tratar com remédio, mas você vai ter que partir para a cirurgia. A cirurgia terá formas diferentes de resolver. Hoje a gente tem também técnicas minimamente invasivas que são bem menos agressivas do que as cirurgias antigamente. Entendi. E com chances de menos sequelas. E no caso do especialista optar por medicamentos, ele vai ter que tomar esses medicamentos por toda a vida? Bom, aí tem uma dúvida, porque alguns medicamentos desses não são tão antigos assim e a gente não tem resultado a tão longo prazo. Mas até o momento, a resposta é sim. Começou a tomar o remédio para a vida toda. Entendi. E aí vem um problema sério, que a gente já começou no outro programa, o acesso ao medicamento. Porque isso tem custo. O direito médico. Isso tem custo. E a população nem sempre consegue adquirir esses medicamentos. Medicamento para hipertensão, para diabetes, ele já consegue pegar na rede pública. Então, doutor, que pergunta o senhor faria para a nossa advogada, especialista em direito médico, a respeito dos medicamentos, para o senhor instruir os seus pacientes? Doutora, o que é que a gente pode fazer para que o governo coloque esse tipo de medicamento na rede pública? Porque a gente tenta mostrar para as autoridades a necessidade dessa medicação. Eu tive uma oportunidade uma vez de ir à Secretaria de Saúde, participei de uma manhã inteira de debate lá para tentar colocar alguns remédios na rede pública e foi tudo maravilhoso. Só que foi no final do governo anterior. Aí quando passou, foi no mês de novembro, quando mudou de governo, tudo que foi feito foi por água abaixo. E até hoje nós estamos na estaca zero. Será que pode ser feita alguma coisa, doutora Ana Lúcia?
Aurélia, Dr. Marcos, pode ser feito sim. A gente sabe que problemas relacionados à saúde passam por questões sociais, econômicas e políticas, como o Dr. Marcos bem falou. E, infelizmente, o paciente ele tem ficado na mão. Então, o que acontece? Como médicos, como o Dr. Marcos pode fazer? Auxiliar o seu paciente informando dos seus direitos. Isso o Dr. Marcos pode ver isso através do rol de medicamentos da área que ele atua e informar o paciente dessa medicação. Caso ele, como médico, queira sugerir ao SUS a inclusão, a exclusão de algum medicamento, a gente tem a Conitec. Ela trabalha com isso. E dentro da Conitec existe uma representatividade médica através do Conselho Federal de Medicina. Então ele pode procurar o conselho dele e narrar os problemas que ele vive dentro do consultório. E isso é até bom os médicos se aproximarem à Conitec, porque eles vão narrar problemas do dia a dia, problemas que o médico vive em seu consultório. Além disso, o médico pode também estar incentivando o paciente a procurar o Ministério Público, procurar um advogado especialista na área para pleitear esse direito perante o judiciário. A gente sabe que, infelizmente, as coisas têm ficado muito na teoria e na prática o paciente tem sofrido muito. Então eu aconselho o paciente a buscar os seus direitos através da justiça e os médicos a estarem incentivando os seus pacientes a estarem fazendo isso. Obrigada, doutora. Está satisfeito com a resposta, doutor? Com certeza. Eu acho que essa interação das profissões, do profissional de direito, do profissional médico, que a gente pode conseguir mostrar para as autoridades a necessidade de resolver isso. Agora, uma vez que ele tem alguma doença benigna na próstata, a pergunta que eu acho que mais os homens gostariam de fazer para o senhor é: a qualidade da ereção diminui? Lembra da próstata no câncer? No câncer, esse risco de comprometer a ereção é maior. Nessa doença, na hipertrofia prostática benigna, a chance de comprometimento da ereção é bem menor, mas pode acontecer. E o tratamento é o mesmo. Mas a maioria dos pacientes... pode acontecer por conta dos medicamentos? Não, o comprometimento da ereção pode ser comprometido tanto por medicamento quanto pelo tratamento cirúrgico. Só que essa incidência é baixa. Entendi. Essa incidência é baixa. Só que é importante o homem saber que a própria doença, a própria hipertrofia prostática benigna, já tem algum grau de comprometimento na ereção pela própria doença. Então, tem muitos homens que às vezes já estão com problema, não por causa do tratamento, porque eles já tinham problema anteriormente. Entendi. Obrigada, Estamos doutor. à disposição. Beijo, viu? Pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta. Até já.